Fechamos os olhos. Pai Celestial, Deus de toda graça, Deus de todo poder, em nome do Senhor Jesus, estamos mais uma vez aqui reunidos, Deus. Pedimos que a tua santa presença seja manifestada em nosso meio, Deus. Pelo Espírito Santo, Deus, que tem nos enviado, que tens enviado nesta era, na era final, Senhor, para chamar os últimos eleitos, meu Deus, os últimos que formarão a parte final desta noiva, Senhor. Alimenta-nos com a tua palavra, que é a mensagem da hora que temos dado, Senhor. E abençoa cada irmão, cada irmã, os que deixaram seus lares, meu Deus, para estar esta noite aqui. Que eles possam também serem abençoados de ti, pela fé. No precioso nome de Jesus, nós pedimos tudo isto para a tua glória, Senhor. Amém. Deus continue abençoando esta noite, precioso nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias para a palavra. Em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 32. Hebreus 11, versículo 32. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, da batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escravos e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Amém. Nosso precioso Pai Celestial, pedimos, acrescente a tua bênção, preciosa leitura da tua palavra, Senhor. No santo nome de Jesus te pedimos, Deus, para a glória e louvor do teu bendito nome. Amém. Podeis assentar. Falando de intervenção divina, Deus é um Deus que intervém com relação às coisas da vida humana, porque os propósitos de Deus, suas promessas não se esgotaram ainda.
E nós estamos vivendo numa expectativa maior de todas, porque diz respeito ao retorno do Senhor Jesus Cristo. E o profeta diz que a igreja sempre deve estar vigilante com relação aos acontecimentos das profecias de Deus para esse tempo do fim. O profeta diz que as pressões estarão aumentando. O apóstolo Pedro disse que nós não temos que achar estranho quando as provações sucedem na vida da igreja, para que a prova da vossa fé se torne mais preciosa que o ouro provado pelo fogo. E se você quer ter uma fé preciosa, você não deve achar estranho os acontecimentos rudes, difíceis, incompreensíveis que estão acontecendo. Se você quer ter uma fé igualmente preciosa, então adore a Deus, agradeça a Deus, porque ela se tornará mais preciosa que o ouro provado no fogo. E enquanto estivermos neste outro lado da dimensão, enquanto estivermos nesta terra, saiba de uma coisa: nós seremos pressionados pelas circunstâncias adversas que sobrevêm. E você deve aprender a deixar escapar a pressão, diz o irmão Branda. O irmão Branda pregou essa mensagem deixando escapar a pressão. Ninguém é livre de pressões. O segredo está em como deixar escapá-la. Provérbios capítulo 18, versículo 10: torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo, estará em alto retiro. É ali que você deve se refugiar. Amém. E nós temos algo maior que as pressões externas. Nós temos, por misericórdia, a graça e a presença do Espírito Santo. Você deve aprender uma coisa: que onde há pressão, há poder também. É pressão numa caldeira que fazia os barcos se mover, os trens se mover. Aí quanto mais tu pede da presença e do poder de Deus, vai vir pressão para você. Existe situação na vida que as pessoas estão tão atarefadas, como Jesus falou na parábola. Um tinha o boi, junta de boi para ver, outro porque comprou terreno, outro porque casou, então não tinha tempo de ir na festa. Então eles perderam esse privilégio. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes Deus permite circunstância de alguém ficar no fundo de uma cama e corta toda a atividade dele. Corta tudo. Aí sobra tempo para orar. Aí vai sobrar: meu Deus, que bom se eu pudesse estar lá na igreja adorando, juntamente com os irmãos. É quando uma perna é quebrada. Aí você: se eu pudesse andar. Mas não andava quando estava bem. Então tem circunstância na vida, saiba disso. Então aproveita, seja um oportunista da graça. Amém. Desfrute de tudo que Deus tem para você. Amém. Onde a pressão há poder, gera poder, mais poder. A igreja primitiva era cercada de pressões, prisões,
açoites. Mas observe o resultado dessa pressão. Produzia poder do Espírito Santo. O Espírito Santo abria, rompia, entrava nas esferas das intervenções de Deus. Eles caminhavam na esfera da intervenção de Deus. Hoje é muito, o profeta disse que nós somos muito fortes, nós confiamos muito em nós mesmos, na nossa habilidade, no nosso intelecto. Espírito Santo, então, não tem a liberdade de adentrar, de operar, de agir. Por quê? Porque já sabemos demais. Então nada impedia, quanto mais pressão, mais poder. Dava mais espaço para Deus. Esse é o problema. Não damos espaço para Deus. Por isso não desfrutamos de intervenções divinas. Como essa galeria dos heróis da fé que lemos aqui. Nada os impedia. Um pequeno sinal acompanhado, confirmado com a palavra, os fazia mover. Hoje, para mover a igreja, tem que cair o céu inteiro. Ele tem que descer, o céu tem que se esvaziar tudo, encher de anjo, para os crentes se mover. Na intervenção divina, na esfera da intervenção divina, como os apóstolos ou profetas, nada roubava a sua paz, nada roubava a sua alegria, nada roubava o seu descanso. Pedro ia ser morto no dia seguinte, descansado. O anjo teve dificuldade até de acordá-lo, que não perturbou a paz dele. Pedro, amanhã a espada vai fazer rolar a tua cabeça. É o próximo da fila. Acho que ele fica agitado. Ele caminhava naquela, ele conhecia o poder de Pentecostes. Ele sabia o que era intervenção divina. Por mais que fossem impressionados, aquilo os levava a agir na esfera do sobrenatural. A esposa de John Wesley, ela sentava nos bancos da frente da igreja, não para dar glória a Deus e aleluia enquanto o marido pregava. Sabe o que ela fazia? Careta para John Wesley. Fazia careta. Você está no banco, fazia careta enquanto ele pregava a mensagem. Isso roubou a paz dele? Não. Tirou o descanso? Não. A pressão de fora não atingia aquele algo dentro dele. Viu? Então, se as suas ficam a carranca dos outros, né? O sorriso do Pai supera as carrancas dos irmãos. Amém, glória a Jesus. Então Deus usou pressão para produzir poder, porque Deus tem propósito em cada situação, em cada tipo de pressão que nos serve. Sempre resultará em alguma coisa para a glória de Deus. Quando pressão vier, isso te pressiona a entrar vela dentro, te impulsiona a adorar o Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Vai te levar a uma vida de mais profundidade de oração. Amém, amém. Se a pressão não vir, você não faz nada. Se a dor de barriga não bater, tu não faz chá. Se a dor apertar forte, se não apertar, tu não vai para o hospital. Tem que vir. Quando a dor aperta, não importa a hora,
te pressionando. Aí tu vai. Aí tu desespera. Viu? Use as pressões. Saiba canalizá-la. Aproveitá-la ao teu favor. Amém, Jesus. Glória a Jesus. O poder de Deus não muda, irmão. O ser humano aqui. Está de bicicleta pedalando contra o vento, né? O vento está contra mim, irmão. Mas se tu dá meia volta, está favorecendo o vento ao meu favor. Foi o vento que mudou? É a posição que é tomada. Só fez a volta para ficar ao favor. Vamos saber aproveitar a pressão da nossa vida que vier. Então é preciso transformar essa pressão em poder. Porque se habita em vós aquele Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, este mesmo Espírito também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu poder que habita em vós. Amém, Jesus. Deixando escapar a pressão 36. Este é um tempo de pressão. Pressão no lar, pressão no trabalho, pressão na escola, pressão na igreja. Onde tiver 2 pessoas, há pressão ali. Tiver 10, há pressão ali. Há dificuldade ali. Há obstáculo ali. Aprenda a reagir. Vamos aprender. Diante das pressões desta vida. No Velho Testamento, quando alguém matava, um israelita matava um outro, por acaso, então ele tinha que urgência correr a uma das cidades de refúgio. Havia 6, uma aquém do Jordão, 3 aquém do Jordão e 3 além. E se alguém matasse o outro, tinha que correr para uma dessas cidades, chamadas cidades refúgio. Eram cidades sacerdotais, onde os sacerdotes ficavam também. Porque o vingador de sangue viria atrás dele para matá-lo, para vingá-lo. Tinha que matar. Ele era pressionado, então. Ele corria até a cidade do refúgio, os portões se abriam, então ele entrava. Se o vingador de sangue viesse correndo, com uma espada na mão para vingar o seu sangue, ele não era permitido entrar. No caso do homem, teve que ser julgado lá dentro. Se fosse inocente, ficaria morando na cidade de refúgio, até que o sumo sacerdote morresse. A cidade de refúgio é um tipo de Cristo. Ele é a nossa cidadela, não é, diz o Salmo? Ele é a torre forte para onde nós corremos. Que direção corremos quando somos pressionados? Uns vão se matar, estourar o miolo, corda no pescoço, bebedeira, droga, né? Tirar sua própria vida. Cristo é a nossa cidade de refúgio. Quando o inimigo vier como correntezas de águas, o Espírito Santo arvora sua bandeira contra ele. Glória a Jesus. Nós temos um refúgio na hora que a pressão vier. Nós temos um abrigo. Amém, Jesus. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei, apressado corri. Amém.
em Jesus me escondi. Glória a Jesus. E abrigo seguro, meia eu achei. Amém, amém. Se nesta noite tiver uma pressão que te aflige, há uma cidade, Amém. Amém, amém. há umas portas escancaradas aí. Aleluia. Glória a Jesus. Vingador de sangue não te atinge, porque torre forte é o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. 34. Mas existe uma pressão sobre o povo hoje, e essa pressão não tem limite aos quaisquer linhas denominacionais. Ela não tem linha de idade, ela não tem nenhum respeito de pessoa. Ela está sobre o jovem e idoso, bom e mau, está sobre todos. Pressão. 91. Pessoas tentando lhes dizer, personificar o ministério, alguém que não tem sido chamado para tal finalidade, vai explodir. Quando não ser chamado para aquilo, a pressão vai vir, vai explodir. Um profeta não toma o lugar do outro. Não tem como. Você já imaginou? Falamos outro dia aqui. O profeta, vamos dizer, o profeta Jeremias. Se chegasse até nós, Moisés, deixa comigo diante dessa. Não ia funcionar. Ô João Batista, sai daí, diria o Isaías. Isaías vai tomar o lugar de João Batista. Não funciona, irmão. Não funciona. Viu? Moisés vai tomar o lugar de Jonas. Para cada chamado ao ministério, Deus tem um homem certo para aquilo. Amém, Jesus. Ele tem a pessoa certa para ocupar aquilo. Esther chegou no tempo certo, no reinado, que é Sueli. Tudo tem a sua hora certa. O programa e o profeta diz aqui na mensagem, deixando escapar a pressão, diz: pessoas tentando lhe dizer, personificar o ministério, alguém que não tem sido chamado para tal, finalmente vai explodir. Você tem que ser ordenado por Deus. Isto tem que ser Deus, não algum aperto de mão, alguma história sentimental, mas isto vem sobre a base do sangue derramado de Cristo e sua fé no que Deus fez por você. Você através de Jesus Cristo. Se você não explodir em algum lugar, você prospera no lugar onde Deus tem te plantado. Tem pessoas que não frutificam, não são edificadas, são nanicas na fé, sempre vão de carona na jornada da fé. Tenham a experiência própria. Não sejamos crentes caronistas. Olha Hebreus 11, pela fé, pela fé, pela fé. O justo viverá pela fé. Tu é movido pela fé, pelo poder dos sobrenaturais. Sobrenatural. Sabe por quê? Porque o profeta ainda diz aqui, ó: alguém irá pisar em seus dedos e você irá embora. Vem, vejam, isto é uma pressão se formando o tempo todo e logo explodirá. Saiba reagir quando a pressão vier. Saiba reagir quando alguém te acusar, te criticar, te humilhar. Saiba reagir quando
você estiver perto de alguém e alguém elogiar o outro com intenção de te humilhar, dê glória a Deus nessa hora. Glória. Eu não preciso ser Deus. Tu fica escondido aonde? Cristo. Escondido em Deus. O profeta diz 92. O homem deve querer permanecer no refúgio. Quando você olha o lado positivo da pressão, e aquela pessoa que te pressiona, uma circunstância te pressiona, ela nem imagina o favor que está fazendo para você. Faraó nem imagina o quanto, aliás, nem imagina o quanto estava favorecendo Moisés. Sabia? Ele nem imaginava. O inimigo pressionava. E o poder de Deus se manifestava. Olhe para o lado positivo das pressões. Romanos 8 diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Daniel foi pressionado na Babilônia. Ele não poderia orar a nenhum outro Deus a não ser o Deus da Babilônia. A imagem egípcia ali, que era a própria imagem de Daniel, né? Resultado: pegaram em flagrante ele orando e adorando ao Deus vivo. Isso chegou aos ouvidos do rei. Resultado: cova dos leões. O resultado de orar e adorar ao Deus vivo. Tu me recompensa com cova dos leões? Que maneira estranha de Deus recompensar. Maneira estranha. Sadraque, Mesaque e Abednego que adoraram a imagem, né? Ele foi pressionado, mas ele soube reagir. Com o quê? Com oração. Com oração. 3 vezes por dia abria a janela do seu quartinho, que dava em direção a Jerusalém, porque Salomão, quando dedicou o templo em Jerusalém, disse o quê? Quando teu povo estiver em cativeiro e orar em direção à cidade amada Jerusalém, ouvirás, ó Deus. Deus disse: eu ouvirei a oração dele. Amém, amém. Momento diz que o próprio Jonas, enquanto estava na barriga do grande peixe, ele pensava: qual é a direção do templo em Jerusalém? Qual é a direção do templo? Ele se posicionou de uma forma, e o peixe abriu a sua boca e teve que vomitar fora, sabe, né? Que é isso? Os leões comeram aqueles que lançaram Daniel na cova. Para dar beleza a uma escultura e transformar ela em uma obra-prima, é preciso ferramentas cruéis. Tem que pegar o cincel e o martelo. Oh, que escultura bonita essa de Michelangelo! Olha, o Moisés de Michelangelo, com seu cincel e martelo, passou anos a fio ali, trabalhando naquela obra, ou que nem Davi também, uma obra-prima. Os olhos admiram a forma perfeita de uma obra-prima, mas foi com martelo e cincel, em um bruto mármore, em brutos seres humanos. Deus em Cristo quis formar uma imagem
nos esculpir, fazendo-nos uma obra-prima também, moldando-nos conformes à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Glória a Jesus. Deus sabe como pressionar-nos. Para as águiazinhas aprenderem a voar, a mãe águia tem que destruir o ninho. Aprender a voar tem que destruir o ninho. Tem que destruir o ninho. Verdade, sim. Senão não aprende a voar. Deus tem que destruir certas coisas, certos comodismos, certos formalismos. Senão nós não vamos aprender a crescer nunca. Ficar com as asas atrofiadas. Viver na esfera do sentimento e dos sentidos naturais. Qual a solução? Jogar as águiazinhas penhasco para baixo. É assim que funciona. É os paradoxos de Deus. Verdade, sim. Se o grão de trigo não morrer, não for sepultado, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Glória a Jesus. Então tem que morrer. Tem que morrer. Amém. Se você não for, se nós não formos suficientes espirituais, nós colocaremos tudo a perder por não saber reagir diante de uma pressão, diante do cinzel de Deus, diante do martelo de Deus. Nós temos que aprender a reagir. Amém, Jesus. Uma coisa, você não pode lutar contra aquilo que Deus permite acontecer contigo. Por mais que você lute, mais enrolado fica. Se é algo decretado por Deus para acontecer, por mais que tu lute, por mais que Jonas lutasse sem querer sair da barriga, o peixe não saiu sim, a não ser quando Deus determinasse. Ninguém orou durante 7 anos por Nabucodonosor, que ficou louco, endemoniado, pastando que nem boi, a unha que nem diabo, criou pelos. Foi endemoniado, o profeta disse. Aí no final de 7 anos voltou. Daniel não orou por ele. Sadraque, Mesaque e Abednego não orou por eles. 7 tempos ficaram nessa condição, até que reconheças que Deus é o Altíssimo. Um decreto soberano, ele voltou à sua sanidade normal, à sua consciência normal. Viu? Por quê? Você não pode lutar contra aquilo que Deus permite que aconteça, porque há um propósito atrás daquilo. Tem algo atrás daquilo. Verdade, sim. Tem um motivo porque Deus quer que seja assim. Verdade. Quando você não consegue entender, aprenda a confiar. Amém, Jesus. Aprenda a descansar. Amém. Isso que acontece e você luta contra aquilo que Deus quer que aconteça, é para que sejamos transformados de glória em glória. Glória a Jesus. Uma imagem está sendo formada, a imagem do Filho de Deus, as características de Jesus Cristo na tua vida. Isso te dá maturidade espiritual, crescimento espiritual. Se o teu ninho não for destruído, tu nunca vai voar. Passando e venhando é somente a... Se Moisés não saísse do ninho do Egito, ele nunca seria o libertador de Israel. Ele teve que ir para Midian, ficar 40 anos ali. Até que ele foi pressionado a fugir. Olha que Deus usa circunstância, hein? Deus usa circunstância. Teve que fugir. A pressão de Faraó veio para cima dele. Ficou 40 anos em Midian. Até que Deus o visitou numa sarça ardente e o comissionou
a retornar e a tirar os filhos de Israel. Aquilo é um tipo do Senhor Jesus. Eles faziam coisas, irmão, de forma imperceptível, inconsciente, estava tendo uma sombra, um tipo da pessoa de Jesus Cristo. A igreja age de uma forma incomum no plano do sobrenatural, e à medida que ela caminha, é como Moisés lá no monte, nem percebeu que o seu rosto resplandecia, nem percebeu, de tanto ficar na presença de Deus. Estamos precisando disso, ficar mais tempo na presença de Deus. Temos corrido de lá para cá, de cá para lá, e vai aqui, vai ali, e corre atrás disso, e corre atrás daquilo. É tempo de parar diante de uma sarça, aonde o sobrenatural está manifestado. O povo tem recebido muita letra, muita palavra, muita letra, pouca demonstração, pouca virtude. O Evangelho não veio somente em palavras, mas em demonstração de espírito e de poder. Qual era melhor, Moisés ser o faraó, ou Moisés ser chamado, ter o privilégio de conversar? Deus falava com Moisés, ó, passa a passar, cara a cara. Ou era melhor ficar lá no Egito, sentado no trono? Construir uma cidade, vamos fazer mais uma pirâmide. Deus não está interessado em pirâmide. Deus não está interessado em organização. Deus não está interessado de grupos. Deus não está interessado em coisas fora do seu padrão, da sua palavra, irmão. Deus quer indivíduos. Deus quer homens e mulheres. Deus quer alguém que se renda a Ele. Quando Moisés confessou que é fraco, Deus disse: agora chegou a hora, agora é que eu te quero. Senhor, eu não posso, agora que eu te quero mais ainda, porque não é tu que vai fazer, Moisés, é eu que vou fazer. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, nada. Eu sou o maior pregador da mensagem, irmão. Eu tenho a maior revelação. Ô, irmão, a minha agenda está cheia para pregar em todo lugar aí. Irmão, Deus não está interessado nisso, meu irmão. Onde estão os fracos? Ele escolhe fraco, louco, doente, vil, desprezível. Senhor, mude. Essa mensagem aqui, perfeita força, perfeita declaração. Senhor, mude. Você leu o editorial desta manhã? Faça um favor, leia para mim. Nós não sabemos o que faz com que multidões atraiam este pregador chamado Mude. É baixinho, barrigudo, careca, costeleta, voz fanhosa, ranhosa, e todavia mais gente. Você viu, senhor Mude, o que estão falando de você? Ele só encolheu os ombros, Loura. Pois agora, eles não vêm para ver Mude, eles vêm para ver Deus. Não é Deus que o povo da mensagem precisa. O que o companheirismo no Brasil está precisando é Deus. É o Espírito Santo em cena. Esta mensagem viva pelo Espírito Santo, irmão. Que necessidade urgente. Ele falava: não faça face com Deus. Que privilégio. Como na floresta, né? Comprando na floresta. Não queres dar um passeio comigo? Ó Senhor, isto me agrada muito. Tem que deixar Egito?
tem que deixar Midian e ir para onde Deus está ordenando, em direção a Canaã. Luteranos, wesleyanos, pentecostais, algo ficando para trás. Laodiceia, Deus nos deu algo mais, algo superior. Não foi algo silencioso que Deus deu, irmão. Você acha que um alarido o que é cochicho? Ah? Um alarido. Um alarido é barulhento, irmão. Alarido ecoa. É voz de trombeta. É uma voz de uma trombeta do Evangelho sendo tocada, proclamando o Evangelho do Reino. Se Abraão não saísse de Ur dos Caldeus, nunca seria chamado pai da fé. Nunca seria mencionado nas páginas do Velho e Novo Testamento. Nunca seria mencionado pelo próprio Senhor Jesus. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Ele teve que deixar Ur dos Caldeus. E que através dele Deus cercou com 7 bênçãos especiais. Gênesis 12. E que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Tu acha que Deus vai te tirar de uma experiência? Tu acha que Deus vai te levar para algum lugar? Porque quando Ele quer mudar alguma coisa na tua vida, é porque lá na frente aquilo já está preparado. Deus prepara antecipadamente antes de levar-te para uma nova fase de fé. Quando a era luterana estava para morrer, já tinha o Wesley em prontidão. Quando a era wesleyana estava para sair, Deus tem os pentecostais lá na frente, gaguejando, falando língua, profetizando. Quando a era denominacionalizou-se, os pentecostais ficaram para trás. Nós encontramos o quê? Uma coluna de fogo, num bebezinho de tanque, em cima da cabeceira. Deus sempre prepara antecipadamente. As folhas amarelas têm que morrer na árvore para dar lugar a uma nova. Nada surpreende Deus. E não fique surpreso nesses últimos dias o que está prestes a acontecer também. Irmão, Deus vai tirar desse nosso comodismo, desse formalismo, como há um céu de glória, como há uma Bíblia sagrada perfeita, como há um alarido, como Deus cumpriu com Malaquias 4, 5, 6, como Deus cumpriu com eras de igreja, tão real. Essa experiência particular, pessoal da tua vida. A igreja precisa acrescentar aí o que é viver pela fé, viver por revelação de Deus. Deus nos levará a voar mais alto, irmãos. Não se assuste pela forma como vai suceder, porque são coisas decretadas por Deus. Quando Deus quer, nem Satanás pode impedir, nem carne e sangue impede, nem anjo, nada pode impedir, porque nada pode nos separar, né? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Noemi foi pressionada a sair de Moabe. Deus usou circunstâncias terríveis, né? Vira viúva na hora, de repente. Deus, o que é isso? Para piorar a situação, morre Malom. Algum tempo morre Quilom. Viúva. Ficou com as 2 noras. O negócio é eu voltar. A coisa piorou.
Não era como eu pensava mesmo, mas era ouvir que em Judá tinha pão e que Deus visitara o seu povo. Bom, Brana diz que as ovelhas precisam de pão, de alimento, senão comerão lixo, comerão interpretação, todo tipo de doutrina que vier. Eles vão engolindo, irmãos. Os filhos estão famintos, mas, irmãos, Deus tem o seu alimento devido, seu alimento espiritual no seu devido tempo. O povo de Deus não precisa ficar com fome, não. Se tiver fome, tem pão em casa, irmão. Tem alimento original de Deus. Então, antes dela ir para a terra de Judá, Deus já tinha preparado tudo. Estava tendo avivamento em Judá, irmão. Ela foi atraída depois de 10 anos. Empobrecida, velha, amargurada, sem perceber que era Deus no quadro. Está amargurada por quê? Empobrecida porque Deus está no quadro. Mas só aconteceu coisa ruim. Deus está no quadro, Eli. Que são chamados por seu decreto. Deus está no quadro, Deus está em ação. Ele levou sua nora, né? Lá foi Ruth juntamente com Noemi. Nós não vamos detalhar, né? Só para você ver que tem certa pressão que vai te levar para algo melhor. Aquilo que parecia ser morte, Deus vai transformar em vida. Esse tipo de pressão, Deus está nela. Você sabe quem conheceu Boaz? De Boaz veio Obed, de Obed Jessé, de Jessé Davi, e de Davi o Messias. Viu como as coisas com Deus trabalham em ordem? Tudo que tem que vir, vem por um decreto divino. O que fizermos, irmão? O que vamos fazer? Sujeitar ao processo de Deus. Tá? Através da tua vida, outros serão abençoados. Outros serão acrescentados ao reino. Saia do ninho e aprenda a fazer a vontade de Deus. Na caminhada da fé, você vai encontrar surpresa também. Surpresa. De repente veio um mensageiro correndo. Davi, e que foi? O profeta Samuel está lá em casa. O que houve? Os teus 7 irmãos estão lá. E Samuel não foi dirigido por Deus. Quando ele ungiu um desses, ele não foi, ele voltou para trás. E os demais também. Não deu. Aí teu pai disse que tinha mais um. Davi era um garoto, um jovem novo. Era um pequeno pastor. Ele tocava sua harpa não para as multidões, mas para ovelhas. Os primeiros hinos que ele compôs foi as ovelhas que ouviam de sua harpa, ou quando ele dedilhava, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Era esse jovem. Quem imaginaria, ou quando imaginaria Davi? Que surpresa! Eu sou o último da fila, rapaz. Tem 7 na minha frente. Como é que eu vou chegar lá? Eles são maiores, melhores, soldados, capacitados, são melhor do que eu. Eu sou o último da fila, tem 7 na minha frente. Não tem como chegar lá. Quem promove é Deus. Quem escolhe é Deus. Aprendam isso. E quando Deus escolhe, não importa quem vai estar contra,
ou quem vai estar a favor, ou quem não gosta. A soberania de Deus prevalece. E prevaleceu. Ele é o oitavo, é o último filho de Jessé. Que futuro tinha Davi? Vai só cuidar de ovelhinha lá no campo. Por detrás dos corrais, Deus fez sentar no trono. Que surpresa! Que forma! Deus ultrapassa, Deus vai além. É Deus que promove. Deus promoveu José, não foi Faraó, foi Deus que promoveu José. Foi Deus que promoveu Daniel, não foi o rei Nabucodonosor nem o rei Dário. É Deus, irmão. É Deus que te promove no reino. Tu não precisa se projetar, não precisa correr atrás de fama. Não faça o teu nome, pelo amor de Deus. Deixa Deus fazer o teu nome. Deixa Deus conduzir a tua vida. Deixa Deus tomar a direção. Aleluia. Quer poder? Se renda. Amém. É isso que temos que fazer. Oh, meu Pai. Todos te esperam ali, Davi. Vamos lá. Quando Deus nos unge para o seu reino, para o seu propósito, você sabe que alguém vai estar contra você e também alguém vai estar te apoiando. É que quando Deus quer realizar, Ele vai realizar. Deus impediu Samuel de ungir os outros. Deus sabe o lugar de cada um, irmãos. Tu és ungido, nós somos, cada membro do corpo é ungido para ocupar um lugar no corpo de Cristo. Cada membro cumpre e realiza a sua função, o seu devido lugar, como o corpo humano. É comparado à igreja, o corpo de Jesus Cristo, viu? E quem pode impedir? Operando Deus, quem impedirá? Quando você aprende ou se deixa viver na esfera da intervenção divina, o impossível se torna possível. Não tem essa história, não. Josué ordenou: sol e lua te detêm. Teve que se sujeitar. Viu a intervenção divina? Senhor, eu quero caminhar na esfera da tua intervenção, na esfera da tua providência. Deus interviu a favor de Israel, tirando-os do Egito. Deus interviu. As intervenções, é nas intervenções de Deus que Ele se faz conhecido. Nesta era Deus se manifestou. Deus interviu com um profeta, com uma mensagem, com coluna de fogo, sinais e maravilhas, a nuvem formando a face de Cristo, os seres sendo revelados. Se tem uma coisa que não precisa como crente, é fabricar. Nós não precisamos fabricar cura de vida. Nós não precisamos fabricar profecia, fabricar discernimento feito a facão. O profeta diz: os céus estão cheios do original. Não fique dependendo de um fogo pintado. Há um genuíno Pentecoste. Há um genuíno Pentecoste.
Não pare, não descanse enquanto você não receber. Não personifique o batismo do Espírito Santo. Deixa o Deus de surpresa cruzar o teu caminho. Aleluia. Você é um candidato a isso? Amém. Você fica na fila para ser um desses? Aleluia. Aleluia. Então vai chegar uma hora que alguém vai vir na tua direção. E algo de surpresa sucederá. Foi orado. Quando menos tu espera. Eu fui curada. Eu fui curado. Aleluia. Mas não de forma moitada, tu tem que abrir caminho. Tu tem que ter atitude. Aleluia. Chegará uma hora que nós ouviremos aquela voz como João ouvindo Patmos. Subir